Olá a todos, meu nome é Juliana e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Persistência de ducto arterioso em potro neonato de 15 dias de idade. Relato de caso. A transição da vida uterina para a extrauterina exige adaptações fisiológicas nos sistemas vitais, incluindo mudanças na circulação fetal para a neonatal. No feto, o sangue oxigenado proveniente da veia umbilical, ducto venoso e veia cava caudal chega ao átrio direito e é direcionado para o lado esquerdo do coração para distribuição pelo organismo, desviando dessa forma o fluxo do pulmão. Esse desvio ocorre por meio de duas estruturas: o ducto arterioso, que desvia o sangue da artéria pulmonar para a aorta, e o forame oval, que faz uma comunicação interatrial. Já na circulação neonatal, o aumento da pressão do átrio esquerdo em relação ao direito promove o fechamento do forame oval. E o início da respiração pulmonar reduz a resistência vascular, que, juntamente com a inibição de prostaglandinas, levam então ao fechamento do ducto arterioso. Essas adaptações devem ocorrer nos primeiros dias de vida, e nos equinos, o ducto arterioso é fisiologicamente fechado em média de 3 a 5 dias após o parto. A prevalência das doenças cardíacas congênitas em equinos é baixa e a persistência de ducto arterioso é considerada rara em cavalos, principalmente como um defeito isolado. Assim, o objetivo deste trabalho é relatar um caso de persistência de ducto arterioso em um potro neonato de 15 dias de idade. Dessa forma, como histórico, então, foi encaminhado ao Hospital Veterinário da UFMG um potro de raça Clydesdale de 15 dias de idade, com queixa de persistência diúrico, em que foi feita uma tentativa conservadora de correção na propriedade utilizando elásticos no coto umbilical. Além disso, o potro apresentava hipertermia persistente e frouxidão tendínea acentuada nos quatro membros. E o tutor também relatou um histórico de óbito de outros dois animais de mesma genética, com sinais semelhantes, então havia um interesse em investigar a causa das afecções. No exame admissional no hospital, o potro apresentou um andar incoordenado, dificuldade para se manter em estação, opistótono e dispneia grave. Foram colhidas então amostras sanguíneas para hemograma, bioquímico e lactato, revelando um lactato de 3,25 milimols por litro, acima da referência padronizada, e leucocitose com aumento do número de segmentados. Também foi realizada a ultrassonografia da região umbilical, em que foi observada uma estrutura conectada com a bexiga, de aspecto desorganizado e heterogêneo, semelhante a um abscesso em formação, e também da região cardíaca, na qual foi observado um coração com um aumento de volume desproporcional ao tamanho do animal. Realizou-se também o eletrocardiograma, em que foi possível observar uma duração do complexo QRS aumentada, sugestivo então de uma sobrecarga ventricular, conforme pode ser observado então no exame de eletrocardiograma do animal. E devido então à evolução desfavorável do quadro com um prognóstico ruim, foi indicada a eutanásia seguida de necrópsia para esclarecimento do caso. Na necrópsia, o pulmão apresentou atelectasia multifocal moderada, com enfisema alveolar, congestão difusa, edema e hemorragia alveolar multifocais. Na avaliação do cordão umbilical, observou-se um edema no subcutâneo e aderência da bexiga ao peritônio parietal, com um abscesso bem delimitado por tecido conjuntivo fibroso, estendendo-se até a camada muscular. As artérias umbilicais também estavam espessadas e preenchidas por um exudato purulento, sendo então esse achado compatível com uma arterite fibrinonecrótica e neutrofílica. Também foram observadas alterações cardíacas graves, incluindo hidropericárdio e um coração globoso com comunicação entre a artéria aorta e a artéria pulmonar, compatível então com um quadro de persistência do ducto arterioso, levando à dilatação atrial e hipertrofia ventricular bilateral. Esse achado pode ser observado então nessa imagem ao lado, na qual a seta branca está indicando uma pinça anatômica que foi inserida então no trajeto de comunicação entre a artéria aorta e a artéria pulmonar, caracterizando esse quadro de persistência de ducto arterioso. Os casos de persistência do ducto arterioso geralmente desencadeiam um shunt da circulação esquerda para a direita,
ou seja, uma comunicação anormal entre vasos sanguíneos que resulta na mistura de sangue entre a circulação venosa pulmonar e arterial sistêmica. Essa situação leva ao aumento do fluxo sanguíneo arterial pulmonar e do retorno venoso, com sinais de sobrecarga volumétrica nas câmaras cardíacas do lado esquerdo, com dilatação e hipertrofia. Nota-se que o animal em questão apresentou diversas consequências à condição primária da persistência de ducto, com acometimento cardíaco e pulmonar grave. A persistência do ducto arterioso é uma condição congênita, cuja origem também não está claramente elucidada, mas alguns fatores, como a prematuridade, genética ou infecções pré-natais, podem favorecer a sua ocorrência. Outros fatores também, como hipóxia da parede ductal, baixa tensão de oxigênio fetal e maior sensibilidade do ducto arterioso à prostaglandina E2, também podem favorecer a permanência desse ducto. Nesse caso, tratava-se de um potro a termo, sem intercorrências na gestação ou no parto, e devido ao histórico de outros animais de mesma linhagem com quadros semelhantes, a causa de origem genética se torna mais provável. Por fim, a persistência de ducto arterioso em equinos é uma condição rara, mas com potencial para causar graves repercussões tanto cardíacas quanto respiratórias, como foi evidenciado nesse caso. A complexidade desse caso destaca também a importância do diagnóstico precoce e do monitoramento cardiológico em neonatos que tenham suspeitas de cardiopatias congênitas. Além disso, o histórico também sugere uma predisposição genética, reforçando a necessidade de estudos adicionais para melhor compreender a sua etiologia e seu impacto clínico. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para a elaboração do trabalho, e muito obrigada pela atenção.